EQM, revelações profundas da experiência de quase morte no mundo lusófono. Foi um choque que ninguém esperava. A doutora Alice, uma médica reconhecida por sua mente afiada e ceticismo implacável, nunca acreditou em nada além da lógica fria da ciência. Até aquele dia fatídico. O carro capotou. Barras de metal se retorceram, vidros estilhaçaram e o silêncio cortante que se seguiu foi quase insuportável. Alice sentiu a dor aguda, o coração disparado, a garganta seca como nunca antes. Tudo escureceu, e ela caiu numa escuridão profunda, até que brilhou uma luz. Não uma luz comum, mas um clarão pulsante que parecia sugar a alma dela para fora do corpo. Naquela quase morte, no limiar entre o possível e o impossível, imagens começaram a brotar como um filme alucinado. Rostos distorcidos, memórias que ela jamais havia contado a ninguém, segredos soterrados sob camadas de silêncio, começaram a se revelar. Viu sua infância esquecida, uma sombra grotesca de traição e silêncio, um mistério congelado no tempo que vinha assombrando seus passos. Mas não foi só isso. Algo estalou em sua mente. Flashes de uma ciência oculta, experimentos secretos, manipulações que ultrapassavam o conhecimento oficial. Aqueles vislumbros mostravam que a ciência, aquela amiga rígida em que Alice confiava, escondia segredos negros demais para serem revelados. Ela sentiu a mão pesada do medo agarrar seu peito. O que havia por trás daqueles corredores frios dos laboratórios? O que queriam ocultar dela e do mundo? Ao despertar, suas dúvidas se multiplicaram. No hospital, as vozes ao redor pareciam murmurantes conspirações. Outros sobreviventes de EQM começaram a aparecer nos noticiários e relatos anônimos. Pessoas com histórias curiosamente parecidas, porém assustadoramente distorcidas. Cada um carregava visões enigmáticas, fragmentos de um quebra-cabeça impossível, e todos estavam sendo seguidos, silenciados. Alice mergulhou na investigação. Andando na corda bamba entre a razão e o medo, descobriu uma organização científica que agia nas sombras, ameaçando apagar evidências e testemunhas. A própria pesquisa dela, que parecia afastada desse universo, estava entrelaçada nessa rede perigosa. Uma descoberta que fez seu coração gelar. O jogo era muito maior, e ela estava no centro. As noites agora eram longas, o silêncio era um inimigo traiçoeiro. Cada ligação anônima, cada passo atrás e cada olhar estranho a fazia se perguntar: em quem confiar? A verdade poderia destruir tudo, sua carreira, sua vida, ou a humanidade inteira. No escuro do seu apartamento, entre papéis amontoados e anotações confusas, ela encontrou um diário. Não era dela, mas de um dos sobreviventes. As páginas estavam rabiscadas com palavras que gelavam a espinha. Avisos sobre a verdadeira face da organização. Mensagens codificadas para quem soubesse entender. Citações que falavam de um poder muito maior do que a ciência oficial. Algo que podia mudar para sempre a ideia que temos sobre vida e morte. Alice apertou o diário contra o peito, o pulso disparado, mãos tremendo. O silêncio da noite escondeu seus pensamentos, mas seu coração gritava por uma resposta e uma decisão. Revelar a verdade custaria caro, mas o medo de permanecer calada poderia ser ainda pior. E ali, com os olhos fixos nas palavras enigmáticas, ela sabia que nada mais seria como antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá-se uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alice fixou o olhar no diário. As palavras confusas dançavam em sua mente. Era como se cada frase estivesse gritando por atenção, cada aviso clamando por uma verdade escondida. A tensão crescia dentro dela. O que estava realmente acontecendo? E se a organização científica não fosse a única ameaça? As horas se arrastaram, e ela sentiu a necessidade de descobrir mais. Com mãos tremendo de ansiedade, pegou o celular e decidiu ligar para Paulo, seu amigo e confidente, um jornalista investigativo que sempre acreditou em suas intuições. Ele a conhecia bem e sabia que algo a inquietava. Assim que a ligação conectou, a voz dele soou familiar e fria, um contraste com a tempestade emocional que vivia. Paulo, preciso de ajuda. Tenho algo urgente para te mostrar. Mas antes que pudesse dizer mais, o impacto de uma explosão a fez saltar do sofá. O barulho ecoou pela cidade e o chão tremeu. Alice falou em uníssono com a batida de seu coração. Uma sensação de pânico a envolveu. O som vinha da rua, e algo dentro dela puxou para a janela. Quando olhou lá fora, viu fumaça e pessoas correndo em direção a um prédio que parecia ter sido atingido. O que estava acontecendo? A imagem a deixou em choque. Um escritório de pesquisa médica, o mesmo local onde ela costumava trabalhar. Uma placa desmoronava, letras tombadas em meio aos escombros. Como um filme se desenrolando, Alice lembrou-se das reuniões, dos sussurros sobre segredos. O diário, as visões, tudo fazia sentido aterrorizante agora. O prédio não era só um escritório. Ele também guardava a verdade sobre a organização. E agora estava em chamas. Ela pegou a chave do carro e correu. O caminho estava congestionado, mas a adrenalina a guiava. Quando finalmente chegou ao local, a cena era caótica. Ambulâncias, policiais, pessoas em pânico. Mas quão perto da verdade Alice estava. Não podia haver engano. Ela precisava saber se a explosão tinha relação com sua pesquisa, com as revelações. Que enfrentava. Enquanto tentava se infiltrar na multidão, uma mão segurou seu braço. Era Paulo. Seu rosto estava pálido, e seu olhar carregava um tipo de medo que ela nunca tinha visto antes. Você não deveria estar aqui, Alice. Eles vêm atrás de você, ele sussurrou, quase esbaforido. Uma sombra cruzou os olhos dele. O diário, tudo o que você descobriu, não é só uma organização. É algo muito maior, muito mais profundo. Como assim? O que você sabe? A voz dela estava alta. Mas não se importava. Seu mundo começava a desmoronar. O rosto dele distorceu-se em uma expressão de dor. Você precisa acreditar em mim. Aqueles que estão por trás disso são pessoas que você confia. Eles já estão a caminho. Nesse momento, um grito apavorado ecoou por perto. A multidão se agitou e Alice viu uma figura familiar emergir das sombras. Seu ex-chefe, Dr. Vicente, estava diante dela, com uma expressão que lembrava desespero e algo mais, como se ele estivesse fugindo. Alice, você precisa sair daqui. É uma armadilha, eles sabem. O coração dela afundou. O homem que sempre admirou, agora parecia um espectro, um eco da verdade que começou a compreender. A vida toda ele havia tido segredos. E agora a verdade estava prestes a se revelar.
Um estrondo mais forte a fez cambalear. E quando Alice pensou que tudo poderia desmoronar, uma explosão ainda maior a lançou para trás. A fumaça envolveu seu corpo. E com isso, a escuridão pareceu engoli-la novamente. Quando a visão se estabilizou, ela estava caída no chão, sem conseguir respirar. O que significava tudo isso? O que estava acontecendo? Enquanto a consciência escorregava lentamente, o último pensamento dela foi sobre a pergunta que ecoava na mente: quem realmente era seu inimigo? E nesse instante, o mundo se virou de ponta cabeça mais uma vez. A fumaça ainda girava ao redor de Alice quando ela lutou para se levantar. O chão estava quente e a dor em seu corpo pulsava, mas o caos a fez ignorar. O mundo parecia um sonho confuso. Os rostos na multidão eram borrões de pânico e desespero. O que acontecera? O que ela acabara de descobrir? Que havia puxado para isso? Pai, o som da explosão reverberou na sua mente. Cada batida, um eco da verdade que ela estava prestes a desvendar. Tentou focar. Precisava de respostas. A mão de Paulo ainda segurava seu braço, mas algo no olhar dele a deixou inquieta. O que ele estava escondendo? Alguém tem que saber. Vamos sair daqui. A voz dele tremia, mas havia uma urgência que a fez hesitar. E antes que pudesse dar um passo, aquele grito apavorado ecoou novamente. Era uma mulher. Mas não qualquer mulher. Era Clara, uma colega de trabalho. Alice não havia meses. Seus olhos estavam arregalados e o medo contorcia seu rosto. Clara, o que você está fazendo aqui? Alice não sabia se estava aliviada ou aterrorizada. Eles estão procurando por nós. Clara balançou a cabeça freneticamente. Eu vi, eles sabem de tudo. Alice, a organização é muito pior do que você imagina. Alice sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Aquelas palavras eram como um sopro de ar fresco, mas carregavam um peso imenso. Do que você está falando? Eles estão usando você, usando todos nós. A pesquisa, o diário. É um plano, Alice. Um plano para encobrir algo muito maior. E então, tudo começou a fazer muito sentido, mas algo ainda não se encaixava. Mas e o Dr. Vicente? Ele sempre me apoiou. Clara desviou o olhar, e isso foi tudo o que Alice precisou saber. O nó na garganta apertou. O que você sabe sobre ele? A multidão estava em pânico, mas tudo parecia distante. O caos não importava mais. As palavras de Clara assombraram sua mente. A confiança que depositara em Vicente, os anos de trabalho e amizade, agora se desintegraram. Ele faz parte do jogo, Clara sussurrou. A força do seu medo agora perceptível. Foi ele quem mandou você para aquele laboratório. E o que você viu no diário não era só sobre experimentos. Era sobre você, Alice. Você, de alguma forma, é parte disso. Alice piscou, como se o mundo ao redor tivesse girado. Não, não poderia ser. Isso não pode ser verdade. Mas aquela sensação de traição consumiu seu coração. As lembranças de Vicente, o apoio que sempre ofereceu, passaram a ter uma nova luz. Ele havia sido mentor, mas agora era um possível inimigo. O que estava acontecendo? Mas antes que pudesse processar tudo isso, uma sombra passou. Paulo olhou para trás. Eles estão aqui. E de repente um grupo de homens uniformizados apareceu, com expressões impassíveis. O pânico cresceu. A gente precisa ir, gritou Paulo, puxando Alice e Clara. Mas para onde? A verdade estava diante dela e, ao mesmo tempo, estava se afastando. Sentiu que caía em um abismo de segredos, e a única coisa que sabia era que não poderia confiar em ninguém.
E o que mais do que Vicente estava escondendo? Enquanto se afastavam, ouvindo sirenes ao longe, a visão de Vicente surgiu em sua mente, não como um amigo, mas como parte de um plano astuto e traiçoeiro. Algo dele havia se quebrado, e Alice não sabia o que fazer agora. Então, a figura de Vicente criou um eco traiçoeiro em seu coração. Como alguém que sempre tratou dela poderia fazer parte desse jogo? No fundo de sua mente, uma pergunta persistia. Quem mais estava envolvido? E, acima de tudo, como ela conseguiria escapar de tudo isso? O cheiro de fumaça e o pânico na rua se tornaram um caos enlouquecedor. O que viria a seguir? E uma certeza aterradora a acompanhava. A verdade que ela tanto buscava, dessa vez, poderia ser a sua própria condenação. Alice observou o caos em torno enquanto Paulo e Clara a puxavam para longe do escritório em chamas. A fumaça engolia a cena, transformando rostos conhecidos em sombras. O pânico parecia um organismo vivo, pulsando, estendendo tentáculos a cada grito e sirene. Ela sentia o estômago revirar, um nó de tensão a prendia. O que estava acontecendo parecia um pesadelo do qual não conseguia acordar. Precisamos sair daqui, Paulo repetia. Mas nada parecia claro. Os rostos iam e vinham, e ela se sentia como se estivesse perdendo o controle. O que Clara disse martelava em sua mente. A organização é muito pior do que você imagina. Um arrepio gelado percorreu seu corpo. O que mais há? Tinha enganado? Alice se virou para Clara. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Não é só um experimento, Alice. Clara respirou fundo, mas o medo em seus olhos era palpável. Eles estão criando algo, um exército. E no meio daquela revelação terrível, Paulo olhou para trás. Eles estão chegando, vamos. Alice tentou se mover, mas o chão parecia grudado em seus pés. A imagem de Vicente passou por sua mente. Aquele homem que sempre confiou. O que ele tinha a ver com tudo isso? Alice, Paulo puxou-a com força, e ela finalmente se mexeu. Desceram uma viela estreita, mas Clara ficou para trás, hesitando. Você tem que ir. Eu não posso, gritou Clara. Não, você não pode ficar. A Alice gritou. Mas Clara já estava se virando. Um olhar decidido no rosto. Confie em mim. A verdade é mais importante. E antes que Alice pudesse protestar, Clara desapareceu na multidão. Precisamos entrar nesse edifício, disse Paulo, apontando para um prédio de escritórios ao lado. Era arriscado, mas parecia a única opção. Eles correram para dentro, ofegantes, o eco de sirenes ressoando ao fundo. Dentro do prédio, o ambiente estava em caos. Funcionários corriam e gritam, mas algo estava diferente. Havia um ar de desespero que não se relacionava com a explosão. Uma mulher na recepção olhou para eles com olhos arregalados e repetia: Eles estão aqui, eles estão vindo. Antes que pudesse perguntar mais, uma série de disparos ecoou pelo corredor. O pânico tomou conta e todos começaram a correr. Alice e Paulo se viraram para uma porta lateral. Entraram e trancaram atrás de si. O quarto era escuro, com apenas uma janela suja iluminando a cena apressada. Precisamos saber o que está acontecendo, Paulo disse, ofegante. Ele tirou o celular e começou a verificar as mensagens. Seu rosto ficou pálido ao ler. Alice, você precisa ver isso. Alice se aproximou, olhando por cima do ombro dele. As mensagens eram alarmantes. Vídeos de pessoas sendo capturadas, relatos de desaparecimentos, e a última mensagem a deixou paralisada. A organização precisa dos dados da doutora Alice. Destrua tudo que estiver em seu caminho. Não é só sobre você, é sobre todos. Paulo murmurou antes de se calar, seus olhos se arregalando. Ela virou-se para ele,
mas o que viu fez seu sangue congelar. Uma figura apareceu na porta e o coração dela disparou. Era Vicente. Ele parecia diferente. Não era mais o mentor confiável que conhecia. Havia uma frieza em seu olhar, o rosto ensopado de suor e raiva. Vocês dois, o que estão fazendo aqui? Alice, fuja! Paulo empurrou-a, mas a adrenalina misturou-se ao terror. O homem que uma vez admirou, agora parecia prestes a desmoronar sua vida. Vicente, por quê? O que está acontecendo? Alice disparou. Você não entende, ele disse, mas havia algo no tom dele, uma hesitação que a deixou nervosa. É mais profundo do que você pensa. Às vezes é preciso sacrificar algumas peças para proteger o todo. E você pode ser o peão mais valioso desse tabuleiro. Antes que pudesse processar suas palavras, Vicente avançou. As emoções no rosto dele mudaram rapidamente, de raiva para desespero. Mas eu não posso deixar você. Eles precisam de você viva. Nesse momento, a porta se arrombou com um estrondo. Homens em uniformes ameaçadores invadiram a sala. O tempo parecia parar. Vicente ergueu as mãos, o olhar intenso, e em um gesto inesperado, disparou em direção a um dos homens. Alice ficou paralisada. O que estava acontecendo? A traição de Vicente, o desespero em seus olhos, tudo girando ao redor dela como uma tempestade incontrolável. A cada segundo, a verdade se tornava mais profunda e dolorosa. À medida que ela e Paulo tentavam escapar, uma nova frase ecoou na mente dela. Você pode ser o peão mais valioso desse tabuleiro. Mas no que isso se tornaria? O que mais havia escondido? Então, uma explosão surgiu do outro lado do corredor. E tudo ao redor parecia desmoronar. O que viria a seguir? A única certeza era que o caos estava apenas começando. Ainda ofegante após a explosão, o caos tomou conta da sala. Vicente havia avançado, e a adrenalina corria nas veias de Alice. Ela sentia seu coração pulsar. Cada batida, uma lembrança da traição iminente. Mas com o barulho ensurdecedor e os homens uniformizados invadindo, o tempo pareceu desacelerar. Enquanto Vicente tentava deter os intrusos, a verdade que brotava em sua mente parecia ter um peso insuportável. Uma nova explosão irrompeu do outro lado do corredor, e o prédio respondeu com um gemido, as paredes tremendo como se fossem sucumbir. Alice! Paulo gritou, puxando-a para trás. Mas Vicente estava em pé, entre eles e os intrusos, a determinação em seu olhar. Com um movimento brusco, Vicente virou-se e gritou: Vão! Agora! Mas a súbita urgência morreu quando um clarão de luz os atingiu. Todos na sala estavam congelados. Um brilho intenso envolveu Vicente, e quando a luz se dissipou, Alice piscou, chocada ao ver Vicente na frente dela. Diferente, quase etéreo. O que está acontecendo? Ela sussurrou sem conseguir acreditar. Sou um agente. Um murmúrio escapou dos lábios de Vicente. Um agente? O que isso significava? Alice se sentiu cambalear. Foi você que armou tudo, Paulo acusou, a voz elevada. Como assim? O que você está escondendo? Mas Vicente apenas balançou a cabeça. Não no sentido que você pensa. Tem coisas que você não entende, Alice. Tem algo muito maior acontecendo aqui. Antes que ele pudesse terminar, os homens que haviam invadido a sala começaram a se aproximar. Um deles mergulhou em direção a Vicente, e naquele instante, tudo se tornou um borrão. Um disparo ecoou, e o corpo de Vicente caiu, uma mancha de vermelho se espalhando pelo chão. Vicente! Alice gritou, a dor cortante na voz dela
era palpável. Correu para ele, mas as mãos do homem uniformizado a empurraram para o lado. O choque da cena a agarrou, e um grito de desespero a cortou por dentro. Neste momento, tudo mudara novamente. Ali deitada no chão, Vicente sussurrou: Alice, você vai precisar confiar em você mesma. E antes que o último brilho em seus olhos se apagasse, ele fez um gesto abrupto. Algo se ergueu ao redor dela. Uma luz que parecia pulsar com a energia de algo profundo. Um brilho que a envolveu e levou sua mente a vagar por memórias e visões. As imagens flutuavam. Clara gritando, Paulo em pânico, mas no fundo, uma verdade estava se revelando. Os fragmentos que Vicente queria que ela entendesse eram partes de um plano. Um plano que não envolvia apenas a pesquisa, mas algo que estava intrinsecamente ligado a Alice. O diário, as experiências, tudo convergia. Eu sou parte disso, murmurou, sentindo a insegurança consumir suas palavras. Não havia mais certeza. E quando a luz de Vicente parecia se apagar, os homens se viraram, agora percebendo o que estava se desenrolando. Um deles se aproximou, o rosto oculto sob uma máscara. Precisamos dela. O protocolo ativo. Não pode falhar. E foi como um soco no estômago para Alice. O que vocês querem de mim? Ela sentiu o desespero descendo como uma onda fria. Você, criada para isso, disse ele, com um tom que deslizava entre arrogância e determinação. O que ele queria dizer? A mente de Alice girava, a verdade furtiva escapando cada vez que ela tentava agarrá-la. A conexão com Vicente, com a pesquisa, com Clara, tudo se misturava em um labirinto desconcertante. Mas antes que pudesse processar, Vicente, ainda vivo em ela, sussurrou: confie em você. E enquanto as sombras dos homens se aproximavam, um grito a rasgou. Sua vida depende disso. E tudo ficou negro novamente. O que realmente havia acontecido naquela explosão? E quem de fato ela era? Cada resposta parecia ser um novo mistério. Cada revelação, um novo caminho se abrindo. Mas não sabia qual escolher. A última imagem foi a de Vicente. O que ele realmente escondia. E sobre quem realmente eram os seus aliados. Alice estava perdida na escuridão. A luz a cercava em um brilho intenso. E por um instante, parecia que tudo se desvaneceria. Então, um estalo a trouxe de volta à realidade. Ela se encontrou caída no chão. O som da explosão ainda reverberava em sua mente. Cada eco um lembrete do caos que a cercava. Onde estava Vicente? O que realmente tinha acontecido? Paulo estava ao seu lado, puxando-a para cima, os olhos arregalados de medo. Alice, precisamos ir, agora! Mas antes que pudessem dar um passo, a porta se abriu com um estrondo e a figura de Vicente emergiu das sombras. Mas não era o Vicente que conhecia. Havia algo sombrio em sua expressão. Alice, esse é um jogo muito maior do que você pensa. Suas palavras soaram apressadas e desesperadas. Você precisa entender que não é só sobre você. Ela sentiu o coração acelerar. Do que você está falando? Antes que pudesse responder, outro grupo de homens armados entrou, seus rostos encobertos. Vicente se virou para eles, seu olhar mudando lentamente para algo quase resignado. Vocês não deveriam estar aqui. Um grito partiu de sua boca, mas não houve tempo para mais. Os homens se aproximaram e os gritos da multidão se tornaram um rugido ensurdecedor. O pânico tomou conta. Alice decidiu que não haveria mais tempo para dúvidas. Vão! Saia por trás, Vicente gritou, mas ela hesitou. Algo nele mudou e a verdade estava emergindo aos poucos. Vicente, o que você esconde de mim? O choque na expressão dele era palpável. Antes que alguém pudesse responder, Vicente gritou.
A verdade faz mais mal do que bem. Seus instintos estão certos, mas eu sou seu pai. A sala pareceu congelar. O que ele havia acabado de dizer? A revelação soou como um estrondo, um golpe direto no estômago. Alice sentiu o mundo girar. Não, isso não pode ser verdade. Ela balançou a cabeça, lutando contra a torrente de emoções. Como ele poderia? Eu nunca imaginei que... Por que você nunca me contou? Porque era perigoso. Os experimentos, a organização, tudo gira em torno de você. Somos parte de algo que transcende a ciência convencional. A angústia em sua voz era clara, mas as palavras dela não conseguiam se criar uma lógica que a sustentasse. Alice viu Paulo trocar olhares rápidos com Vicente, e o instinto de proteção a atingiu. Saia daqui! Eles estão vindo! Vicente gritou novamente, seu rosto pálido. Mas ela hesitou. O peso da sua história estava quase esmagando a sua determinação. Nesse momento, o som de um tiro ecoou no ar. Vicente foi atingido com uma brutalidade rápida e cruel. Ele caiu no chão, o olhar chocado, mas ainda precisava de respostas. Com uma força que não sabia que tinha, Alice se lançou em sua direção. Não, não, Vicente. Você tem que seguir em frente. Não deixe que eles te peguem. Fui eu que criamos você. E as palavras dele se perderam em uma mistura de dor e urgência. Alice sentiu a adrenalina correr, enquanto o medo secava sua garganta. Os homens armados avançavam, e então algo mudou novamente no ar. Uma onda de energia cortou a sala, e em um piscar de olhos, tudo desmoronou. O chão tremeu, e a escuridão parecia engolir tudo. Alice sentiu uma presença ao seu redor, o murmúrio de vozes longínquas. Era como se o mundo estivesse se desintegrando. Quando a luz finalmente clareou, a sala estava vazia. Não havia vestígios de Vicente ou dos homens. Somente ela e Paulo estavam ali, juntos, respirando pesadamente, atordoados. A revelação, a traição, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Mas o que realmente era verdade? Alice, você está bem? Paulo perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. Eu não sei. Ela se sentia dividida. As revelações mudaram tudo. O que ela sabia sobre si mesma, sua vida, seu passado, tudo estava em questão. Mas o que mais havia por vir? A verdade não estava completamente revelada. E a pergunta pairava no ar. Quem realmente estava controlando aquele jogo? Alice estava paralisada. O que ela acabara de ouvir ainda reverberava em sua mente. A revelação de Vicente, que ele era seu pai, a fez sentir como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. As palavras dele ecoavam: confie em você. Mas isso era difícil. O que isso significava para tudo que havia construído? Incertezas dançavam em sua testa, a adrenalina correndo em suas veias. Paulo a puxou com força, buscando escapar, mas ela estava presa em seu próprio fuso horário emocional. A sala estivesse envolta em fumaça e gritos, mas tudo em seu universo parecia distante. Vicente tinha que saber mais, mas estava caindo, e seu instinto a alertava para o que estava por vir. E se tudo isso fosse um plano para colocar Alice no centro de um jogo mais profundo? Antes que pudesse elaborar essa ideia, um novo estrondo irrompeu diante dela. O sibilo das balas cortou o ar. Homens armados, mais do que antes, invadiram a sala, e as vozes de Vicente e Paulo foram engolidas pela cacofonia. Alice se jogou para o lado enquanto Vicente tentava se levantar, mas o pânico tomou conta da situação. A luz do dia parecia escurecer enquanto a escuridão se aproximava,
e todos estavam correndo em todas as direções, gritando, pedindo ajuda, desesperados. Ela olhou para Paulo, que estava paralisado. Paulo, vamos! Mas ele tinha apenas olhos para Vicente. Não, haja rápido! Vicente exigiu, sua voz ressoando em urgência. O homem mascarado mais próximo apontou para ele, e a expressão nos olhos de Vicente denotava uma misturada de desprezo e resignação. Larguem-me! Levem Alice! Ele gritou com uma ferocidade que surpreendeu a todos. Alice franziu a testa. Não, Vicente, eu não vou deixar você. O desespero a fez lutar contra Paulo, mas suas palavras não conseguiram atravessar a onda de caos. Vicente estava sendo cercado, e com um movimento brusco, ele fez um gesto, como se deliberadamente tentasse se sacrificar. A fumaça começou a se dissipar, e Alice sentiu um frio subir pela espinha. O que havia de tão importante sobre ela? Então um grito de dor cortou o ar. Alice se virou e viu Vicente ser empurrado para longe. Alice, você precisa ir! Ele gritou. Mas naquele instante tudo estremeceu. Então algo incrível aconteceu. Uma luz pulsante irrompeu. De Vicente, uma onda quase palpável que fez com que todos ao redor caíssem em um estado de choque. Alice sentiu seu corpo vibrar. Era como se ele estivesse canalizando uma energia antiga, poderosa. E em meio a tudo isso, ela palpitava. Confie em mim! Vicente gritou ainda mais alto, e nesse momento tudo desmoronou. A luz se tornou uma explosão de cores, iluminando a sala. E em um momento, Vicente desapareceu, se desfez como fumaça no éter. E a ausência dele deixou um vazio absoluto. Alice caiu de joelhos. As lágrimas brotaram como um chafariz. O que acabara de acontecer? Ela olhou para Paulo, que parecia incrédulo. Ele se foi. Mas algo dentro dela estava mudando. Luz que Vicente havia liberado não apenas o levou, mas parecia ter deixado uma marca. A sensação de poder fez seu coração disparar. O que ele queria dizer com "você precisa confiar em você mesma"? Não havia mais tempo. Era hora de agir. "Vamos, precisa de mim", Paulo murmurou, puxando-a para fora. Eles precisavam encontrar Clara, mas não sabiam onde ela estava. E então, enquanto saíam do prédio, Alice virou-se para Paulo com um olhar de determinação. Se Vicente era realmente meu pai, tudo o que ele fez, tudo o que sou pode estar conectado a essa organização. Ele disse que a verdade é muito mais profunda, Paulo murmurou, sua voz trêmula. Mas uma nova chama de fervor estava surgindo. O que mais ele poderia ter escondido? Naquele instante, quando estavam a poucos passos de se aventurar para fora, uma figura emergiu das sombras. Era Clara, pálida e assustada. "Alice, finalmente!" Mas antes que pudesse completar a frase, seus olhos se arregalaram. "Atrás de você!" Alice se virou. E uma onda de choque a atingiu. Os membros da organização, aqueles que Vicente havia chamado de inimigos, estavam todos ali, os olhares fixos nela. E o que ela viu a fez estremecer. Um dos homens removeu a máscara, e era alguém que ela jamais esperaria. O Dr. Vicente, mas não o Vicente que conhecia. Era uma versão distorcida, como se a verdadeira essência dele fosse abandonando sua forma. "Você é tudo o que temos", a versão corrompida do seu pai disse, um sorriso sinistro atravessando o rosto. "E agora é hora de revelar a verdade." O tempo parou. As palavras dele penetraram suas entranhas. O que significa isso? As revelações e as promessas, o jogo, tudo levava a isso? Agora, Alice tinha mais perguntas do que nunca. O que era real? E quem realmente estava manipulando quem? Perguntas ecoavam em sua mente,
enquanto olhava para as duas versões de Vicente frente à sua vida. As consequências começavam a tomar forma. Mas o que seriam? A ladeira íngreme ela teria que escalar a seguir? Alice estava paralisada. O que ela acabara de ouvir ainda reverberava em sua mente. A revelação de Vicente, que ele era seu pai, a fez sentir como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. As palavras dele ecoavam: "Confie em você." Mas isso era difícil. O que isso significava para tudo que houvera construído? Incertezas dançavam em sua testa, enquanto a adrenalina corria em suas veias. A sala estava envolta em fumaça e gritos, mas tudo parecia distante. Vicente tinha que saber mais. Porém, estava caindo, e seu instinto a alertava para o que estava por vir. E se tudo isso fosse um plano para colocar Alice no centro de um jogo mais profundo? Antes que pudesse pensar em uma resposta, um novo estrondo irrompeu diante dela. O som de disparos cortou o ar. Homens armados, mais do que antes, irromperam na sala, e o barulho da batalha era ensurdecedor. Alice se jogou para o lado, enquanto Vicente tentava se levantar, mas o pânico tomou conta da situação. A luz do dia parecia escurecer enquanto a escuridão se aproximava. Alice olhou para Paulo, que estava paralisado. "Paulo, vamos!" clamorou. Mas ele estava com os olhos fixos em Vicente. "Não, haja rápido!" Vicente exigiu, sua voz cheia de urgência. Os homens começavam a cercá-los, e a expressão de Vicente mudava de determinação para desespero. "Levante-se, Alice!" Antes que ela pudesse reagir, Vicente deu um passo à frente, como se quisesse se sacrificar. O homem mascarado apontou sua arma e a sala congelou. A luz da janela refletia o desespero em seu olhar. "Uma última chance", Vicente sussurrou. "A verdade está dentro de você, mas você precisa escolha. Agora!" E num movimento inesperado, Vicente girou-se, mirando a arma do homem. Um tiro ecoou, mas não foi ele quem disparou. Havia um flash, e de repente, Vicente se desintegrou em uma nuvem de partículas brilhantes, como se nunca tivesse existido. E a sala ficou em silêncio. A explosão de luz diante dela poderia tê-la cegado, mas ela se sentia mais concentrada do que nunca. Nessa fração de segundo, a dor e o desespero se fundiram em uma determinação feroz. O que Vicente havia feito? Por que ele se sacrificou? "Não, Alice!" gritou. Ela caiu de joelhos, com os olhos marejados. Ele não pode ter partido. A emoção a atingiu como uma onda. Mas no meio da dor, uma revelação surgiu. De algum lugar, uma voz sussurrou: "Junte-se a nós." Alice se levantou e, naquele momento, tudo mudou. Ela percebia o ambiente ao seu redor de maneira diferente. As paredes pareciam vibrar, e uma conexão estranha e poderosa pulsava dentro dela. A energia de Vicente ainda lhe dava coragem, e ela se virou diante os homens armados. "Chega!" gritou, a voz carregada de uma força que nunca soubera que possuía. A luz que pulava de Vicente agora brilhava em suas veias. Os homens olharam para ela, confusos. Em um movimento brusco, ela levantou a mão e uma onda de energia surgiu, empurrando-os para trás. As paredes tremeram e uma luz dourada envolveu o espaço, transformando o caos em ordem. E quando tudo finalmente aquietou, uma figura parecia emergir da fumaça. Era a versão corrompida de Vicente, mas agora ele não estava mais sozinho. Ao seu lado estava Clara, com um olhar determinado. Sua presença, uma mistura de força e compreensão. "Alice", Clara disse, sua voz firme, "o que você acabou de fazer
foi ativar a verdade que Vicente sempre soube que você tinha. Mas não podemos ficar aqui. Está tudo em risco. Risco? O que você realmente quer dizer? Alice questionou. Clara olhou para Vicente, que agora observava tudo. Enquanto se recompunha, então voltou os olhos para Alice. Houve muito oculto, Alice. Você é parte disso, mais do que imagina. O que habita em você não é só a pesquisa. É a chave para um futuro que nós... Mas antes que pudesse completar, um barulho ensurdecedor surgiu novamente. Desta vez, era um grupo armado adentrando a sala com uma intensidade implacável. E enquanto o pânico recomeçava, a visão de Vicente se distorcia. E a verdadeira essência do que ele sempre foi estava prestes a ser revelada. Em um instante, uma explosão de memórias passou por ela, e um segredo devastador ecoou na mente de Alice. Você não é apenas uma pesquisadora. Você é o projeto que foi criado. E nesse exato instante, tudo o que acreditava ser verdade começou a desmoronar, questionando tudo e todos ao seu redor. Alice se virou para Clara, o medo refletido em seus olhos. O que você está dizendo? O que você sabe sobre mim? Precisamos ir, Alice. Clara insistiu, mas a dúvida permanecia. Se tudo o que Vicente disse era uma mentira, e se Clara também tivesse suas próprias motivações, o que isso significava para ela e o que mais estava por vir? Alice estava paralisada. O que havia acabado de ouvir ainda reverberava em sua mente. A revelação de Vicente, que ele era seu pai, fez seu mundo desmoronar. Isso não pode ser verdade. A incredulidade a cortar por dentro. As memórias e o amor que sentia por ele. Tudo agora era questionado. Os homens armados se aproximavam, e ela sentia o ar pesado ao redor deles. Clara, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. Mas Clara estava tão pálida quanto antes, os olhos arregalados. Não temos tempo. Eles já sabem que estamos aqui, Clara disse, puxando Alice pelo braço. Precisamos sair. Mas Vicente, ele pode estar. Alice hesitou, a imagem dele desaparecendo em uma explosão de luz. O que ele realmente era? O que havia escondido dela? A urgência da situação pressionava seu peito, mas a dúvida era um peso esmagador. Alice, não! Clara gritou, e nesse instante, a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando mais homens agora sem máscaras, fazendo os outros recuarem. A sala estava em caos novamente. Capturá-la não será fácil, um deles rosnou. E enquanto Clara puxava Alice para trás, a pressão da situação a fazia entrar em pânico. Quase podia sentir a adrenalina correndo em suas veias. Vamos, precisamos de um plano. Mas antes de conseguir pensar em algo, uma sombra se moveu a uma velocidade aterradora. Um dos homens disparou. E Clara se lançou na frente de Alice. O tiro ecoou e o tempo pareceu parar. Sangue. Alice ficou paralisada, o grito de Clara se apagando. Clara caiu ao chão, os olhos de Alice arregalados. Era como se um pedaço dela tivesse partido. Não, Clara! Alice gritou, correndo até ela, o nó na garganta difícil de suportar. E então, algo totalmente chocante aconteceu. Clara começou a rir. Alice olhou confusa. O que? Clara, o que está acontecendo? O riso não fazia sentido. Clara levantou a cabeça lentamente e os olhos dela mudaram. Uma frieza se instalou ali. Desculpe, Alice. Era tudo parte do plano. Clara disse, a voz dela agora soando baixa e sinistra. Vicente não é o único que tem segredos. A visão de Clara começou a mudar diante dela, e Alice percebeu que aquilo não era mais sua amiga. A luz refletida em Clara parecia viva, e a expressão dela flashe com um brilho inumano. Eu sou uma peça fundamental neste jogo, e você também.
Munida de habilidades que você nunca sonhou ter, Alice sentiu o chão tremer sob seus pés. Você tá mentindo! Ela se virou para Vicente, mas ele não estava mais ali. Vicente se foi. A surpresa se misturou com a raiva. Para essa organização que destruiu tudo, e Vicente sabia? Ele sempre soube, você é única. Agora, precisamos que você se una a nós. Juntas, poderemos finalmente acessar todo o poder que foi ocultado. Vem, Alice. O brilho nos olhos dela era sedutor, mas Alice não podia confiar naquela visão distorcida. Alice olhou para o chão, o desespero cruzando sua mente. Mas, ao mesmo tempo, uma força latente despertava dentro dela, um eco do poder que Vicente havia liberado. E naquele instante, tudo virou um turbilhão. Não! Ela gritou, erguendo as mãos, uma energia começando a fluir através de suas veias. A sala iluminou-se com uma luz intensa, e tudo ao seu redor se contorceu. Os homens começaram a recuar, e Clara olhou com uma mistura de surpresa e raiva. Você não consegue. Isso é maior do que você. Mas era tarde demais. A verdade pulsava sob sua pele. Ela não era apenas uma peça. Era a chave. Os gritos de pânico ecoaram, enquanto a luz a envolvia. O que o futuro reservaria? A transformação a deixava intrigada e aterrorizada. Ela não sabia o que se tornaria, mas sabia que nenhum caminho seria fácil. E naquela fração de segundo, percebeu que a vida que conhecera tinha acabado, e a próxima jogada seria dela. Os rostos mudavam ao seu redor. A realidade se torcia. O que realmente estava em jogo? E quem mais poderia estar manipulando essa nova verdade? Alice. Sentiu que tudo mudava novamente. E no fundo, apenas uma pergunta ecoava. Para onde iria sua alma agora? A luz pulsava ao redor de Alice, e ela sentia o poder crescendo dentro dela. Era uma sensação estranha, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. Naquele momento, o medo se transformou em determinação. Clara, com seu olhar sombrio, desafiava-a, mas Alice sabia que precisava fazer uma escolha. Você não vai me controlar, gritou, armando-se da energia crescente. Clara hesitou e a dúvida cruzou seu rosto, se revelando como uma fraqueza. Corações não desistem facilmente. Alice ergueu as mãos e a luz dela disparou como uma onda poderosa, fazendo com que os homens ao redor caíssem para trás. Clara arregalou os olhos, incrédula, mas em vez de fugir, atacou de volta. Você realmente acredita que pode me vencer? O choque entre as duas energias criou uma fissura no ar, e o ambiente ao redor parecia vibrar. Sentindo a segurança se esvair, Alice se lançou na luta, enfrentando não apenas Clara, mas a sua própria identidade. Ela era mais que um experimento. A luz que liberava era a prova de que não era uma vítima, mas uma força a ser reconhecida. Clara avançou, mas Alice resistiu. Você não sabe quem eu sou, gritou, soltando uma explosão de energia que levou Clara ao chão. O sorriso arrogante se transformou em um olhar de desespero. Com uma força inesperada, Alice se jogou para a frente e a luz ofuscante a empurrou. Eu sou a chave. Este jogo são as minhas regras agora. Não havia mais desespero em seu coração. Existia apenas a certeza. As palavras de Vicente ecoavam em sua mente. Ele sempre acreditou nela. A conexão entre eles se fazia mais clara agora. Muito além dos traumas e padrões, existia um poder profundo. O que realmente era a vida, se não a soma de todas as experiências? Você vai se arrepender, Clara gritou. Mas Alice não hesitou. O choque final desferido pelo lado sombrio explodiu em um clarão de luz.
dissipando o que restava da influência dela. A onda de energia a empurrou para a frente, e enquanto caía, Clara desapareceu, envolta pela própria sombra. Alice olhou ao redor. As figuras dos homens estavam caindo, as luzes diminuindo. O prédio tremia, e a verdade começava a se moldar novamente. A dor de perder Clara entrelaçava-se com o alívio de não ser mais uma peça de um tabuleiro que não escolheu. Era hora de deixar os fantasmas para trás. Seus olhos escanearam a sala. Onde estava Vicente? O que teria acontecido com ele? Com essas perguntas ainda fervilhando, ela se moveu para fora da sala, a energia vibrante pulsando em sua palma. O caminho à frente ainda era incerto, mas ela não tinha mais medo. Alice estava pronta para desvendar a próxima verdade de sua vida. Quando alcançou a horta, um brilho familiar apareceu na escuridão. Vicente estava lá, não como um espectro de dor, mas como uma força viva. "Você está pronta, minha filha?" ele questionou, um sorriso de compreensão se firmando em seu rosto. Alice sentiu um nó na garganta, mas agora havia esperança. "O que vem a seguir?" perguntou, ansiosa. Um novo capítulo esperando por ela. Vicente estendeu a mão e ela pegou. Naquele toque, uma onda de confiança e amor transbordou. "Um novo começo." Ele respondeu. E com isso, eles se lançaram na luz, cuidando para que o passado ficasse para trás, em busca de um futuro que se desenharia a partir da força dentro dela. E assim, enquanto caminhavam juntos, o que antes era um mistério se tornara uma nova vida. Alice sabia que o legado de Vicente a acompanharia, mas agora tinha que descobrir o próprio caminho. E quem sabia o que mais estava por vir? Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. É essencial para que continuemos. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilharmos juntos esta experiência.